que delícia, Vida e Saúde, já começou de volta. Você que estava acompanhando o primeiro bloco, agora vai poder acompanhar aqui de novo, falando um pouquinho mais sobre vegetarianismo. O chefe André Betti, que abriu um restaurante, uma hamburgueria com receitas vegetarianas no cardápio, tem feito muito sucesso. E agora a gente vai acompanhar ele na preparação de um hambúrguer de ervilha que deve dar água na boca. Fica preparado aí para anotar todos os ingredientes e para fazer em casa também essa receita maravilhosa que o chefe André Betti preparou pra gente. Aproveitando a nossa vinda aqui no Jazz Restô, a gente vai ensinar para você fazer em casa uma receita. André, é possível fazer isso em casa? É muito fácil, é muito possível e você pode até brincar com outros ingredientes. Eu vou fazer uma receita para um hambúrguer, mas as quantidades que você vai ver aí são para uma receita de 6 hambúrgueres. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo aí? Bom, a gente vai... não tem muito o que explicar de hambúrguer, é tudo misturado. Então a gente vai colocar a ervilha, que foi cozida ao ponto de quase desmanchar, bem cozida. Aquela ervilha do saquinho mesmo, que a gente compra, coloca na panela de pressão, deixa lá até desmanchar um pouquinho ou não? Exatamente. Na panela, vai cozinhar num bom caldo, seria legal um caldo de legumes. Cozinhar até ela começar a desmanchar. Tome cuidado, porque se você tirar ela já muito mole, ela continua com a temperatura cozinhando e vai desmanchar e vai virar uma pasta, um purê. Não é esse o ponto, a gente quer uns grãozinhos ainda. Entendi. Então vamos colocar. Qual que é a quantidade então daí? Então, a quantidade que eu estou colocando para um é de 1 xícara. Para 6 hambúrgueres, 6 xícaras. Aí a gente vai colocar a cebola. Bem picadinha. Bem picadinha. 1 colher de cebola para um hambúrguer. Exatamente, 1 colher para um hambúrguer. Sal geralmente é a gosto, porque se eu falar tem gente que tem mais sensibilidade para sal, menos. O curry, para quem gosta bastante, pode pôr um pouquinho mais, para quem gosta menos, pode pôr só uma pitadinha. É o tempero do hambúrguer. É o tempero do hambúrguer, é o que vai dar todo o paladar e exaltar o sabor da ervilha também. Tá. E o hortelã. Hortelã bem generoso, bem picadinho também, ó. Você colocou aí 2 colheres de hortelã picadinha. Isso, exatamente. E agora é a parte mais legal, que você pode pedir ajuda para as crianças. Mão na massa. Mão na massa, exatamente. Aí, ó, modelei. Como é um hambúrguer caseiro, ele é bem rústico no formato, ó. É isso. Agora é grelhar. Eu gosto muito de fazer com azeite, uma frigideira antiaderente ou uma chapa. Bota ela para aquecer, um fiozinho de azeite extra virgem e grelhar o hambúrguer. Dá para fazer no forno? Dá para fazer no forno. Eu também faço num refratário, em algum recipiente que vá ao forno com um fiozinho de azeite, ou pode ser até sem. Você pode até pincelar. Se você quer menos caloria, pincela com óleo ou com azeite, bem pouquinho, só para não grudar mesmo, e forno. Forno é mais demorado. Você vai demorar uma meia hora, 40 minutos para ele dar aquela dourada. Mas também fica bom, fica muito bom. E outra, ele não vai ficar cru, né? Porque já foi cozida a ervilha, só pra dar aquela tostadinha mesmo. Ó, como você pode ver, depois de modelar, ele vai pro forno ou vai fritar no azeite. E a gente tem aqui do lado um pronto pra provar, claro. Esse já é o que você serve aqui no restaurante, né, André? Exatamente. E eu vou deixar você provar. Eu já tô Então vamos lá. segurando. Vou provar. Segura aí pra mim. Vou cortar aqui um pedacinho. Ó, uma delícia. A textura, vira aqui pra eles verem, ó. Por fora ele fica bem crocante e por dentro bem macio. Realmente uma delícia, super aprovado. Se você não tiver a oportunidade de vir a São Paulo conhecer o Jazz Restô e Burgers, faz essa receita na sua casa que vai ser aprovada. A gente fica por aqui e continua acompanhando o Vida e Saúde.
Que delícia, chefe André Betti, quero mandar um abraço para ele e para a Marina também, que estão tocando esse projeto muito legal. Parabéns pela iniciativa. E olha, realmente comer fora, para quem quer comer saudável, é um desafio, mas graças a pessoas como vocês, a gente tem notado que os restaurantes estão antenados, estão querendo realmente servir os clientes vegetarianos com mais substância aí. Agora é o seguinte, doutor Eric, muita gente pensa que, apesar dessas opções saudáveis que a gente encontra no mercado hoje em dia, muita gente acha que assim, comer uma carne magra já tá bom, é melhor, eu já tô fazendo a minha parte. Não é bem assim, né? Não, porque o que acontece? O conteúdo calórico da carne, das calorias da carne quando você come, metade é proteína e metade é gordura. A carne magra, ela vai ter cerca de 40% de gordura ao invés de 50%. Porque não é só a gordura externa que ela está presente na carne, tem gordura intrínseca ali entre os músculos do animal. Então posso dizer que não existe carne sem gordura? Não existe carne sem gordura. Também não existe queijo magro. São dois mitos que a gente tem, a carne e fala queijo um pouquinho magro. disso pra gente. Das calorias do queijo, 70% delas são de gordura. O queijo magro o queijo branco na realidade tem 68% de gordura. A ricota tem 55%. Então, assim, o queijo ele nunca é magro, ele pode ser menos gordo, mas magro ele não é. Certo. Agora, o tofu a gente não pode classificar, não pode entrar nesse... Apesar de ser um tipo de queijo, ele não é um queijo de origem animal. Não, o tofu ele vai ter uma porcentagem mais baixa, e o que é interessante é que o tipo de gordura é diferente. Porque a gordura que tem grande quantidade na carne e nos queijos é a gordura saturada. Tá. A gordura vegetal, que vai ter no queijo de soja, é uma gordura que tem uma propriedade diferente, uma ação diferente no processo de doenças que o nosso corpo pode apresentar. Tá, vamos voltar então de novo para carne magra. É um grande engano, então, a pessoa querer substituir a carne magra pela carne normal, achando que está fazendo um ótimo negócio que vai combater a obesidade dessa maneira. Não é a mudança mais efetiva se ela quer trabalhar com obesidade realmente. Então, tem trocas melhores, é muito melhor você pegar a carne e trocar pelos feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, é uma troca muito melhor nesse sentido. Tem gente que acha que deixar de comer a carne vai fazer falta, vai se sentir fraco, o organismo não vai trabalhar da mesma maneira. Muita gente reclama para mim, olha, fiquei uma semana sem comer e não me sentia saciado, não me sentia pronto para as atividades da tarde, depois do almoço, por exemplo. O que acontece com o organismo, doutor? Olha, tem duas possibilidades. Uma delas é a questão psicológica. A pessoa ela tem tão enraizado essa ideia de que precisa comer carne que ela se sente mal por conta disso. E a segunda é uma substituição inadequada. Então, se a pessoa trocou carne por salada, vai passar pouco tempo, ela vai estar com fome e vai se sentir fraca realmente. Então, a gente vai lembrar que a carne é pelos feijões que a gente troca. E o lance também de tipo assim, olha, vou trocar a carne por uma concha de feijão. Quando a gente fala de vegetarianismo, a gente não pode substituir uma coisa pela outra. Na verdade, o vegetarianismo, pelo que eu tenho visto, pela minha pouca experiência, a gente precisa de uma combinação, é um tipo de refeição, de dieta muito mais assim variada do que uma dieta carne. A gente pode afirmar isso? É que na realidade, se a gente for fazer a troca por si só, o feijão ele consegue manter o que a carne tem em termos de ofertar os nutrientes que a gente precisa. Ok. Mas o que acontece, isso é muito positivo, é que quando a pessoa adota uma dieta vegetariana, ela abre o olhar dela para alimentos que antes ela não consumia. Exatamente. Então esse prato fica mais variado, ela passa a experimentar coisas que antes ela não experimentava. Então essa dieta vegetariana ela tende a ser muito mais ampla no sentido de buscar mais fontes de nutrientes do que uma dieta com carne. Então isso é uma forma de você otimizar a sua saúde, né, porque você passa a experimentar coisas que você antes não experimentava. Uma outra coisa também que eu tenho visto é o seguinte, às vezes a pessoa acha que a questão calórica mesmo, né? Eu não vou tomar estou citando um exemplo, mas eu não vou tomar um suco de laranja porque é mais calórico do que um refrigerante zero. A mesma coisa acontece com a carne, a gente pode assim, a pessoa acha que de repente o feijão é mais calórico pela quantidade até que vai comer do que uma carne magra. É que para a pessoa chegar nessa mesma quantidade de calorias comendo um feijão para atingir o que teria na carne magra, seria muito feijão. Eu posso fazer um exemplo no sentido de outras combinações que são interessantes, porque a carne a gente falou, né? 3 colheres de sopa vai dar 7 colheres de sopa de feijão. Mas veja só os doces. A gente pode usar, por exemplo, 93 gramas de chocolate, que é um pouquinho de chocolate, são 500 calorias. Isso vai ser a mesma coisa que 1,6 kg de morango,
que dá 98 morangos grandes. É a mesma caloria. 1 quilo. Lembrando que aquela bandejinha de morango, Tem na uns verdade, 300 gramas, 200 em média gramas. 200, 300. Olha só, quem come 1 quilo de morango? Não cabe, não tem espaço. Outra comparação de doce, né? 5 brigadeirinhos pequenos, você troca por 12 mexericas. Né? Então é esse grau de mudança que a gente tem. 100 gramas de queijo, são 300 calorias. A gente troca por cerca de 500 gramas de tofu. Quer dizer, o volume é muito maior. Então, o reino vegetal ele é mais volumoso, com menos caloria. Então, se a gente quer emagrecer, tem duas possibilidades. Ou você come exatamente o que você come e reduz a quantidade, ou você passa a adotar uma alimentação mais saudável, que ela vai ter mais volume, você vai poder comer muito mais em termos de volume, com menos caloria. Agora vamos falar um pouquinho sobre os profissionais que trabalham nessa... Você estava me dizendo um dado muito interessante sobre os profissionais que preferem, que preconizam, né, o uso da carne, e outros que, no processo de emagrecimento, eu estou falando, sim, e outros que dizem que não é necessário, não é essencial, você consegue viver bem sem. Sim. Que ficou enraizada muito essa ideia que a pessoa para emagrecer tem que fazer uma dieta hiperproteica, ela vai comer um filé com salada, por exemplo. O que ocorre é assim, se a gente for ver todas essas pessoas que são os preconizadores dessa dieta hiperproteica, eles estão com excesso de peso. E quando a gente olha para as pessoas que seguem uma dieta vegetariana estrita, por exemplo, que preconizam uma alimentação toda natural e integral, são pessoas que estão com peso adequado. Então, é interessante porque essa ideia da dieta hiperproteica como um elemento de emagrecimento, ela surge associada a uma dieta com restrição praticamente total do carboidrato. O que acontece com isso? E frutas também. Frutas também, porque tem uma quantidade de carboidrato na fruta. Por que é essa ideia? Porque quando você reduz o carboidrato, você abaixa a glicemia no sangue e, consequentemente, abaixa a insulina. Esse hormônio insulina não deixa a gente queimar a gordura. Então, toda vez que o açúcar está alto no sangue, a gente aumenta a insulina e a gente não queima a gordura. Certo. Quando você tira o carboidrato, a proteína que já está chegando e a gordura que está chegando podem ser usados como fonte de combustível. Então, a pessoa acaba realmente não engordando com uma dieta à base de proteína e gordura sem nada de carboidrato. Só que é uma dieta que a longo prazo ela não se sustenta, porque o nosso cérebro precisa de carboidrato, para atividade física a gente precisa de carboidrato. Energia, né? A gente então, precisa. Bioquimicamente ela pode até funcionar por um período, mas ela não se sustenta a longo prazo. Então é muito mais inteligente a gente fazer uma dieta que a gente possa seguir a vida inteira, que vai ser uma dieta com balanço adequado de carboidrato, proteína e gordura, que é o que a alimentação natural e integral ela faz. Porque além dessas trocas que a gente conversou, a gente precisa reduzir a quantidade de alimentos refinados e de óleos da alimentação. Então a alimentação integral ela proporciona essa combinação adequada para o emagrecimento. Que bom, né? Que bom que a Sim. gente tem uma alternativa mais inteligente, melhor e mais completa Sim. nesse sentido. Doutor Eric, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Eu que agradeço. Olha, o programa vai ficando por aqui. Quanta coisa interessante você aprendeu hoje. Coloque em prática. Se você não conseguir colocar em prática tudo de uma vez, faz uma lista e começa a mudar algumas coisas que você precisa priorizar na sua vida. E eu garanto, você vai viver muito mais feliz, você vai viver mais e com qualidade de vida. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchauzinho!